A minha primeira palavra dirige-se a Vossa Excelência, Sr. Presidente, para dizer da honra e também do prazer espiritual com que aqui venho, uma, duas, as vezes que a generosidade e benevolência de Vossa Excelência permitir, não apenas como académico que o sou noutra academia, mas como admirador, que institucionalmente o devo ser, do serviço desta academia a Portugal. Um serviço feito de passado, de presente e de futuro. E em que se juntam os clássicos saberes aos saberes modernos, aos saberes pós-modernos e aos saberes pós-modernos. E para uma academia assim, não há domínio, portanto, que não deva constituir tema de pesquisa, de aprofundamento, de elaboração e, ao mesmo tempo, de transmissão. Por isso, saúdo esta sessão de abertura do 8º ano letivo do Instituto de Estudos Académicos Adriano Moreira. E saudar este momento é, antes do mais, saudar o professor Adriano Moreira. Não só por dar nome a esta iniciativa e a este Instituto, mas também por permanentemente nos proporcionar uma lição feita da sua vida e do seu pensamento. Ainda hoje, falando da cidadania mundial, nos evocou ou fez evocar o papel da ética nessa cidadania. De algum modo, o papel das religiões nessa cidadania, criando o conceito de humanidade e fazendo vingar. E ao mesmo tempo, ressoando nas nossas consciências tópicos tão atuais e tão prementes quanto o das alterações climáticas, o da construção da paz, o da promoção do desenvolvimento indissociável da paz e da solidariedade social. Uma terceira palavra dirige-se naturalmente ao orador deste momento que nos une. Vindo da mesma universidade de onde provenho, o senhor professor Dr. José Manuel Simões, e que versou um daqueles tópicos que, tendo raízes clássicas, se tornou mais relevante na modernidade e, por maioria de razão, na pós-modernidade ou mesmo na pós-pós-modernidade. E eu compreendi perfeitamente a paixão e o arrebatamento que o levou a não circunscrever em termos temporais aquilo que seria menor na missão do professor. Quantos de nós aqui presentes não ultrapassamos o limite dos 30, 45, 50 minutos de uma aula, fascinados pela paixão do tema e arrebatados pelo calor da sua colocação? E o tema é um tema particularmente relevante, é o relevante em termos globais, é o também em termos nacionais. E eu chamaria apenas à colação 4 ou 5 reflexões. A primeira, a de que se trata de um tema indissociável do processo de globalização a que não podemos fugir. Podemos e devemos enfrentá-lo afirmando princípios e valores, mas não podemos fugir dele. O processo globalizador traz o convívio, o contacto entre comunidades, a circulação não apenas de bens como de pessoas,
E por isso a importância do turismo. Em segundo lugar, de algum modo ecoaram no meu espírito observações do recém-designado Prémio Nobel da Economia, que na esteira do tratamento psicológico dos fenómenos económicos nos veio proporcionar uma perspectiva diferente. Habituados que estávamos a julgar com a teoria das expectativas racionais e o papel das expectativas racionais nas decisões económicas, sociais, culturais e políticas. Pois vem o novo premiado dizer-nos que o ser destes tempos mais depressa se encontra próximo de um dos heróis da série Simpson do que do crânio de Einstein. A ser assim, e não há como desdizer um laureado internacional, então a própria globalização, e nela o tema de hoje, em muitos casos não obedece necessariamente a expectativas racionais, a decisões racionais, e por isso a previsibilidades em que a razão pese de forma determinante, mas sim ao universo do parcialmente emocional ou irracional, ou pelo menos daquilo que um mestre português bem nosso conhecido já teorizou como a inteligência emocional ou emoção inteligente. A terceira observação prende-se com os destinos e as vocações turísticas. Provavelmente o processo globalizador, sobretudo se associar a razão à emoção, deixará de atender apenas às vocações turísticas ou aos destinos turísticos por vocação. Mas durante muito tempo nos habituámos a racionar na base de alguma vocação turística, que explicaria porque sociedades com dimensão geográfica limitada e com densidade populacional exígua têm um tal poder atrativo em termos turísticos. E têm de viver com ele, e têm de saber governá-lo, ou discipliná-lo, ou conduzi-lo. E uma quarta observação que se prende com esta, e para a qual a minha atenção foi chamada por um exemplo nacional, isso implica que mesmo em relação a processos demográficos e urbanísticos em curso, a pressão turística implica uma aposta acrescida, um investimento ainda mais atento para inverter esses processos e não para os agravar. Tomemos o caso da desertificação de algumas grandes urbes nacionais. É antigo. Esse processo é antigo. Recordo que, em relação a grandes urbes, esse processo se inicia na transição dos anos 60 para 70. Se agrava na década de 80 e de 90, na viragem do século. E que o próprio crescimento inorgânico em termos urbanísticos, alguns diriam em mancha de óleo, é antigo, não disciplinado nem planeado. Atribuir ao turismo a responsabilidade exclusiva por aquilo que tem antecedentes nesses processos demográficos e urbanísticos é talvez injusto, mas não é injustificado dizer que a pressão turística obriga a uma atenção acrescida para que os processos se não convertam em imparáveis e de consequências altamente penalizadoras para as respectivas comunidades. E por aqui chegamos
a um conjunto de características que eu ouvi atentamente, aprendendo sempre. O que tem de bom o espírito de curiosidade académica é o querer saber mais, querer aprender sempre, não conhecer ponto de saciedade. E por isso retive a indicação relativa à flexibilidade, e uma outra à rapidez, e uma terceira à exatidão, e uma quarta à visibilidade, e uma quinta à multiplicidade, envolvendo a diversidade e a qualidade. Mas enquanto ia ouvindo, preso da exposição que me atraía, ia descobrindo, por entre estas características todas, uma realidade substancial não menos relevante para um processo sustentável, no turismo como em tudo, na vida das comunidades, que se chama humanização. Humanização, ou se quiserem, personalização. De pouco serve a flexibilidade sem ela, ou a rapidez, ou a exatidão, ou a visibilidade, ou a multiplicidade. E ela não se reduz à participação, embora a envolva. Ela supõe o reconhecimento da dignidade das pessoas, mas de pessoas concretas de carne e osso. As que estão e as que vêm e vão. E esse respeito que me leva a cumprimentar de forma enfática a Declaração de Lisboa, esta Carta de Direitos e Deveres dos Turistas, que como que completa as cartas de direitos e deveres dos cidadãos das várias cidadanias, normalmente constantes das Constituições, é um exemplo de como tem de estar sempre no nosso espírito esta preocupação humanizadora e personalizadora. Para que a sustentabilidade se não converta num exercício meramente tecnocrático ou científico, ou economicista ou financista, supondo que um e outro podem passar à margem da pessoa, ou politológico, ou sociológico, que não tenham por centro as pessoas concretas e a construção da sua felicidade, ou pelo menos a busca da sua felicidade. E esse é o grande repto desta Declaração de Lisboa, desta Carta dos Direitos e Deveres dos Turistas. Mas é um repto para todos nós. E se mudarmos do plano universal para o plano nacional, um repto que passa pela valorização do nosso património, não só material como imaterial. Porque por aí também descobrimos a sustentabilidade de todas as atividades económicas, entre elas o turismo. De todas as atividades sociais, entre elas o turismo. Todas as atividades culturais, entre elas o turismo. Todas as exigências sociais ou políticas, entre elas o turismo. Por aí passa. Mas vai mais longe. Tem a ver também, no caso português, com uma vocação que eu defendo há muito ser nossa e a que tenho chamado vocação ecuménica, que hoje se traduz numa abertura não apenas a refugiados ou migrantes, mas uma abertura a ideias, a culturas, a civilizações, ou como por vezes tenho também expresso, se traduz numa plataforma entre culturas e civilizações, oceanos e continentes. E se coloca o acento tónico nos oceanos, por uma razão muito simples, não apenas pela dimensão dessa realidade no nosso território físico,
mas a sua dimensão no nosso território espiritual. E continuo a sustentar que essa é a nossa forma de afirmação de há muito, reconhecendo altos e baixos de percurso. Nenhuma nação deixa de ter altos e baixos de percurso. Virtudes e pecados. Ponto é que não tenha complexo em afirmar as virtudes, mas também não tenha pejo em assumir a responsabilidade pelos pecados. Que se não considere meramente virtuosa e sem pecados históricos atuais, ou potencialmente prospectivos, mas por conta dos pecados não tenha vergonha de se afirmar nas suas virtualidades. E esse é um equilíbrio fundamental, que penso que encontramos todos os dias na maneira de vivermos a nossa pertença nacional. E por vivermos a pertença nacional, e porque ela tem muito de ecuménico e de universal, parecendo embora estranho, penso que é este o momento exato e não outro, nem antes nem depois, e não outro em qualquer outro lugar físico, para regressar ao patrono deste Instituto. Porque a sua vida tem sido, isto admitem-no todos, aqueles que muito o admiram, aqueles que nem sempre concordaram com o seu percurso, mas que no todo reconhecem, de facto, que se trata de um percurso excepcional no quadro da nossa vivência nacional. E isso é irrebatível, é indiscutível. Porque assim é, fácil é encontrar nessa vida, nessa obra e nesse pensamento, como jurista, como político, como académico, como presença nos areópagos internacionais, como protagonista na vida nacional, encontrarmos a personificação de muita dessa maneira de sermos portugueses. Se é que há uma maneira de sermos portugueses. Juntando ligação às raízes, com intuição da nacionalidade, mas visão universal. E abertura precursora. Abertura que hoje é corrente, mas que foi precursora. E porque este é o momento e este é o lugar, entendo dever reparar uma pequena, grande omissão histórica. Como foi possível, ao longo desta carreira, reconhecida por vários dos meus antecessores, em circunstâncias muito diversas, e sendo eles muito diferentes entre si, como foi possível ter escapado à sua inteligência, à sua sagacidade, o reconhecimento dessa dimensão que nós costumamos sempre ligar a um infante Dom Henrique, e à conquista dos oceanos, e à travessia dos oceanos, e ao diálogo com novos mundos. E, portanto, reparar essa pequena, grande omissão é entregar ao Sr. Professor Dr. Adriano Moreira, aqui, a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, que lhe faltava, mas sobretudo que faltava a Portugal entregar.